Boa noite, transbordantes generais, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje eu vou passar aqui um pouco mais rápido, mas para complementar aqui a segunda carta a Timóteo, né, feita por Paulo, segunda Timóteo, e é muito interessante. Por quê? Boa noite, Nusa, tudo bem? Bom, rapidamente aqui eu vou passar para encerrar aqui essa semana, né, sobre tudo que nós viemos trazendo, né? Tarefa dada, tarefa cumprida para todos nós. E muito nos alegra falar da mensagem que traz libertação, que traz transformação às vidas, todos os dias. A carta de Timóteo, ela fala um pouco de um tempo. Na realidade, ela foi a última carta. Segundo Timóteo, foi a última carta escrita por Paulo. Ele já estava assim com a idade bem avançada. Naquele tempo ele estava na prisão por mais uma vez, né, ali no Império Romano, no tempo de Nero. E Nero ele estava perseguindo de uma forma assim muito assídua o povo cristão, querendo impedir, no caso, impedir a expansão, né, da palavra, da mensagem, da verdade. Boa noite aí a todos vocês. E é muito interessante algumas coisas aqui que ficam marcadas nessa história, que é um homem que construiu ali, nós sabemos que ele foi o autor de 13 livros, né, que hoje fazem parte do Novo Testamento. Então, assim, um homem que teve uma intimidade muito grande com o Senhor e conseguiu transcrever, escrever e deixar ali uma grande história, um grande tempo de ensinamentos. E ali ele, nos finais ali da vida dele, ciente que seria o momento dele encerrar sua carreira, ele ainda estava ali alertando aos mais próximos, a Timóteo, e pedindo para que, passando as últimas coordenadas, para que ele pudesse, né, estar expandindo um pouco mais ainda e não se abalasse diante de todas as lutas. Bom dia, Juninho, tudo bem, meu irmão? E assim, é muito interessante o fator, por quê? Porque como ele começa essa carta, ele começa dizendo, olha, conserva vivo o dom de Deus em você. Ou seja, a primeira coisa que nós precisamos, e isso é um código poderoso que já começa ali no início da segunda carta de Timóteo, que você tem que conservar o dom de Deus em você, ou seja, a essência que queima em você, é essa que deve ser conservada. A primeira recomendação, o primeiro código ali que você precisa instalar é que, meu, ao seu redor existem muitas coisas, no dia a dia existem muitas coisas, mas aquilo que está dentro de você, essa essência, ela transforma vidas. Então, não importa quem seja, essa mensagem queima dentro de você. E essa essência, esse dom, precisa ser conservado. Ele continua alertando a Timóteo a alguns pontos. E ele fala assim, olha, se aproxima um pouco mais, conecta um pouco mais com o Espírito. Por quê? Porque se você se conectar mais com o Espírito, ou seja, ele não vai te tornar medroso, pelo contrário, ele vai te encher de poder e amor e vai te tornar mais prudente ainda. Então, quando nós nos aproximamos a cada dia mais do Espírito, nós nos tornamos em mais amor. Ou seja, é muito interessante. Nós nos transformamos em amor, em poder junto com Cristo. Ou seja, nós somos prudentes. Nós não vamos fazer de qualquer jeito, não vamos nos arriscar, porque nós estamos cientes daquele que conosco está. Ou seja, o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso direcionador. E aí, continuando, ele diz assim, olha, não se envergonhe. Esse código é muito importante, não se envergonhe de dar o testemunho em amor. Não se envergonhe, olha, se você tem uma história de libertação, uma história de cura, se você tem uma história de transformação, você não pode se envergonhar. Se Cristo te libertou, verdadeiramente você é livre. Eu posso dizer para você de forma firme, e quem conhece a minha história sabe aqui, e não tem como não testificar sobre. Então,
é muito... Boa noite, General Jorge. E assim, é muito interessante, porque a recomendação a Timóteo era: olha, não se envergonhe de dar o seu testemunho em amor. E eu posso dar o meu testemunho com muita alegria e dizer: eu sou um ex-dependente químico. Ou seja, Deus, ele moveu-se de íntima compaixão, a ver um coração contrito na minha história. E ao ver isso, o que aconteceu? Uma chave virou na minha vida. Uma chave virou na minha vida. Eu abri o meu coração para que Deus pudesse mudar a minha história. E consegui vir dali, nos últimos 14 anos, vencendo o vício, vencendo... E o vício, ele se expande a muitas coisas. Eu fui dependente químico, mas muitos vícios acompanham as vidas das pessoas. Então nós não devemos ter vergonha de falar que Cristo nos libertou, esse amor maravilhoso, né, de Cristo, porque Ele morreu por nós, e através desse amor que nos alcançou 2023 anos depois, nós podemos testificar e testemunhar. Então assim, não devemos ter vergonha de testemunhar tudo de bom, tudo aquilo que passamos, porque a nossa dor, a nossa dificuldade, ela vai mudar alguém, ela vai transformar alguém. Então, quando Paulo falava a Timóteo para ele não se envergonhar, não era simplesmente de fazer a boa obra, e sim não se envergonhar do testemunho de transformação. Quem você foi, quem você foi, quem você é hoje, quem você será no dia do amanhã. Abre a sua boca, porque a sua dor, ela vai curar outras vidas, a sua experiência, ela vai transformar outras vidas. Então era isso que Paulo falava para um homem de confiança, uma pessoa, né, que estava ali prestando o seu tempo aos cuidados, né, de outras vidas. Ele estava dedicando, acreditando que as pessoas merecem uma segunda chance, uma terceira chance, que elas merecem ter um encontro verdadeiro e serem transformadas. E ele diz assim: olha, e não é por causa de mim, não é por causa de você. Ele fala que a graça, ela é revelada por Cristo e por meio do Evangelho. E por meio desse Evangelho se revelou a vida. E uma vida que se dura para sempre. Boa noite, Cláudio, meu amigo. Tudo bem, General? Bom, então aqui é algo muito interessante. Muito interessante. Boa noite, Montes. Então assim, essa vida, ela foi revelada, ok? Ela foi revelada através de um evangelho que revelou uma vida que se dura para sempre. Ou seja, você não precisa mais desistir diante, né, da luta, diante da dificuldade, diante, entendeu, das afrontas, diante de tudo aquilo que tem acontecido. A dura vida que você vem enfrentando, ela não veio para te parar. Você, com toda certeza, você pode suportar isso. É que às vezes você não entendeu ainda o código poderoso na situação. Você está tentando fazer isso com as suas forças. E na realidade, nós, como seres humanos, nós não temos força suficiente para suportar as nossas lutas. A única forma de realmente suportar as nossas lutas é quando nós direcionamos o nosso coração até o Senhor. Então, quando o nosso coração, ele se conecta na fonte de energia inesgotável, nós temos uma força que não tem mais limite. Então nós rompemos todas as barreiras, todas as dificuldades. Nós rompemos o vício, nós rompemos a procrastinação, nós rompemos a reclamação que nos amaldiçoa todos os dias, nós rompemos a ingratidão, rompemos os pecados que nos distanciam de Deus, nós rompemos em todas as áreas e começamos a entender como nós somos prósperos. Então ele diz assim: olha, eu vou deixar uma coisa bem clara para você, existe um fator único, e esses ensinamentos desse fator único, eles trazem poder. E uma das coisas mais importantes é que eles se aperfeiçoam na sua fraqueza e aumentam conforme vocês estão unidos. Porque quando vocês estão unidos, e através da mensagem da cruz, unidos em Cristo, é algo incrível. Por quê? Porque isso te torna corajoso. Ou seja, agora ele fala assim: olha, agora você já entendeu essa missão. Ele vai lá para o capítulo 2 e ele vai falar assim, né?
2 Timóteo, capítulo 1, nós falamos um pouco da mensagem. Agora no capítulo 2 ele vai falar assim, olha, eu digo mais agora para você. Você já sabe que você precisa conservar isso. Que você precisa conservar o dom, se apoderar do Espírito e utilizar essa força para você continuar, né, vivendo um caminho de vida eterna, um caminho de libertação por completo. Agora também no segundo capítulo ele fala, olha, tome os ensinamentos, ensine outras pessoas de confiança, ensine outras pessoas, aprenda essa mensagem, agora ensine outras pessoas para que isso possa se expandir de uma forma, continue essa obra ensinando e continue ensinando pessoas de confiança que são capacitadas, ou seja, ou tem a potência ou a capacidade. Ou seja, existe um fator muito importante. As pessoas às vezes elas esperam estar capacitadas, mas elas têm a potência, elas acabam não indo, ou então pessoas capacitadas não têm a potência e acabam deixando de ir também. Então, não importa capacidade ou potência, você precisa ir e precisa ensinar outras pessoas. Que área que você pode ensinar? Você pode ensinar uma pessoa a empreender, você pode ensinar uma pessoa a amar, você pode ensinar uma pessoa a trabalhar em alguma área, você pode ensinar alguma pessoa um pouco de inglês que você sabe, você pode ensinar em alguma coisa. Maravilha, então transborde na vida de alguém, ensine. Então essa mensagem que ele queria dizer no começo, Timóteo, ensine outras pessoas a ensinar. Essas pessoas vão aprender, agora você ensina elas a ensinar. E assim, é muito interessante, boa noite, bom dia já, né? E assim, é muito interessante o que ele diz, olha, aquele que trabalha pesado será o primeiro a receber. Então entenda, se você está trabalhando pesado, você com toda certeza, você receberá primeiro. Então muitas das vezes você fica preocupado, nossa, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo. A sua vitória já está garantida, a sua recompensa já está garantida. Você será o primeiro a receber, porque você quem está trabalhando pesado ali. Então ele fala, olha, trabalhe pesado, porque quem trabalha pesado recebe. Então assim, suporta com paciência, por amor ao próximo, ok? As situações que virão, as dificuldades. Muitas das vezes você tem ali dificuldades no seu meio familiar, no seu lar, no seu relacionamento. E Paulo ele continua falando para Timóteo, olha, você precisa suportar em amor as dificuldades que virão através das pessoas. Nós sabemos que Paulo naquele momento ele falava justamente de uma coisa que ele vivia, porque há muito tempo ele foi dando suporte, ensinando e caminhando, só que nesse momento, onde Paulo já estava ali em mais uma prisão nesse Império Romano, ele estava mais uma vez ali sobre a guarda de Nero, já praticamente sentenciado à morte, ele estava sozinho, muitos amigos abandonaram ele, muitos que estavam ao redor dele abandonaram. Ou seja, e novos amigos, vamos dizer assim, para você entender, passaram a fazer parte do rol dele, passaram a cuidar dele, não tinham vergonha dele, visitavam ele na prisão, procuraram ele assim que ele chegou. Então assim, mas muitas pessoas pararam no meio do caminho. E ele está ali conversando, olha, mas suporta com paciência, por amor ao próximo, pois nós já morremos com Cristo e por isso com ele nós ressuscitamos. Então, ou seja, nossa vitória já está garantida, já tem um lugar preparado para nós. Todos aqueles que acreditam nessa mensagem, que aceitaram a mensagem da cruz, eles já têm a certeza de para onde vão, de como será isso. Então entenda bem, isso é muito importante, tá? É muito importante, isso é um código poderoso, porque só se desespera, se decepciona, só sofre com pessoas ao redor quando não se entende o seu propósito e não se tem a certeza de para onde você vai. Então você precisa ter a certeza da sua salvação. Mas espera aí, como assim a certeza da minha salvação? Não entendi isso. O que é a certeza da minha salvação? O que é isso?
Você tem que entender que alguém morreu por você. Alguém pagou um preço alto para mudar a sua história, te dar uma oportunidade de vida. E uma vida que traz uma certeza que nós vamos continuar uma história sem dor, sem mágoas, sem tristezas, sem lamentos. O que nós precisamos apenas é suportar em amor e paciência. Ou seja, nós não devemos, ele recomenda depois nessa parte, ele fala assim, olha, o servo do Senhor ele não precisa brigar, você não precisa brigar, nem discutir, correto? Todas as vidas são preciosas, todas as pessoas ao redor, então, ou seja, às vezes aquela pessoa que você fala, não, essa daí não tem jeito, nossa, eu não aguento essa pessoa, essa não tem jeito, essa pessoa ela vai ser alcançada, porque existe um fator muito importante chamado graça. A graça é o favor imerecido, então você acreditando ou não, essa pessoa vai ser sim alcançada. Então, mas quando você briga, você traz maus para a sua vida. Você não foi chamado para isso. A sua essência ela não queima para isso. Ela queima para trazer boas novas, coisas boas. Ou seja, ela fala assim, ele não fala só, olha, você não pode brigar nem discutir, como você também deve fugir. Ele continua no capítulo 3 agora, ele começa a dizer, olha, fuja desses homens maus, cheios de pecado, que vivem fazendo ruindade, vivem enganando pessoas, se aproveitando, ele fala até se aproveitando de mulheres desesperadas, entram na vida delas, fazem uma bagunça, continuam fazendo mal. Olha, fuja do meio desses homens. Por quê? Porque a corrupção é certa. Então, se você está num meio onde há corrupção, há pessoas ruins, há pessoas más, saia de perto, porque você vai ser contaminado. Não existe a possibilidade de não ser. Você conhece hoje uma expressão muito clara, eles dizem, me diga com quem você anda e eu vou te dizer quem você é. Então é muito real, é muito real. E as pessoas que estão no mindset, elas dizem assim, olha, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Então analisa hoje, qual que é a média? Qual que é a média das 5 pessoas que você mais anda? E analise a sua vida. Se a sua vida está boa, maravilha. Não é que eu estou dizendo, olha, não é larga a sua pessoal, não é isso, eu não estou falando, mas olha, se esses homens forem maus, se essas pessoas forem más, realmente procure mudar sim a história da sua vida. Se você quer romper, prosperar e viver uma nova vida, você precisa se distanciar disso. Então, essa é uma das recomendações ali que se inicia o 3º capítulo de 2 Timóteo, é que você tem que se distanciar desses homens. E muitas das vezes quando você faz isso, você começa a mudar de vida, se distanciar de pessoas. Paulo começa a alertar Timóteo que é a mesma coisa. E olha, estou trazendo isso aqui, é a mesma coisa pra gente. É um código poderoso. Quando você rejeita o mal, você passa a ser excluído. Por quê? Porque se tem uma coisa que você não pode fazer hoje em dia, é prosperar. Se você começar a prosperar, você vai ser perseguido. Se você começar a mudar de vida, você vai ser caçoado, vai ser mal falado, vai ser perseguido. Ou seja, as pessoas vão começar a, sabe, mexericar na sua vida. Então é natural isso. É natural isso. E isso lá atrás, muito tempo atrás, Paulo alertava Timóteo. Fala, olha, os maus, eles continuarão. Não tema o tamanho da perseguição, da luta, porque o Senhor te livrará de todas elas. Tenha fé. E digo mais ainda, os maus eles seguirão ainda de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ou seja, esse ciclo ele não muda. Então você precisa se distanciar e deixar a maior mensagem, o que? O testemunho vivo. Porque você estava naquele meio, aí você se afastou, falaram mal, te julgaram, mas daqui a pouco a sua vida começou a mudar. Você começou a romper, você começou a vencer, a sua vida começou a se transformar. E aqueles que estavam lá atrás vão começar a olhar e falar, eita, mas olha, você viu lá aquele rapaz, mas a vida dele... Cara, eu mesmo estava morto e ressuscitei. Estava largado no vício, na droga, no meio da perdição. Há anos atrás,
E quem que realmente ia, né, mudar a minha história? Mas eu digo sinceramente para você, eu comecei a mudar a minha história. A luta foi grande, a luta é constante e é todos os dias. Eu tenho tranquilidade em falar sobre aquilo que eu venci. Por quê? Porque eu tenho a certeza da minha salvação. Eu tenho a certeza que Cristo vive em mim. Então eu não sou eu mais que vivo. E outra, eu estou tão certo no quanto, como diz Paulo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Olha, e ele fala durante a caminhada, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Vamos modelar a Cristo? Vamos entender que nós passamos por aflições, por dificuldades, mas há um lugar preparado para nós? Vamos entender o sacrifício de Deus, que ele enviou o seu único filho para todo aquele que está sofrendo. Deixe de sofrer. Para todo aquele que acha que não tem mais solução, passe a ter solução. Para todo aquele que nele acredita, tenha a vida eterna, a oportunidade de recomeçar, ciente de que a nossa história não termina aqui. Aqui nós colhemos boas, vamos dizer, nós plantamos boas sementes e colhemos bons frutos. Aqui nós vamos seguindo uma caminhada de esforço, de luta, para poder semear na vida de pessoas. A nossa missão é única, é ajudar o nosso próximo. Por que nós vivemos num mundo de tantas pessoas? Olha que código importante. Nós vivemos num mundo de tantas pessoas ao nosso redor, para viver a nossa vida separada, egoísta, egocêntrica, sozinha. Seguir sozinho no meio do caminho. Seguir, não, vou viver a minha vida, que se dane o mundo. Não é isso. Você nunca parou para pensar qual o seu propósito aqui nessa terra? Qual o seu para quê? Porque assim, você nunca se deparou com situações que você resolveu um problema e esse formato de resolver esse problema pode resolver o problema de outras pessoas? Você sabia que o seu bloqueio, ou seja, quando eu falo de bloqueio, é o seu trauma, o seu problema, ele tem a ver com o seu propósito? É que nem eu venci o vício. Venci o vício do cigarro, da bebida, das drogas. E era isso que me impedia de fazer algo extraordinário, de ter uma vida boa. Eu perdi tudo praticamente. Perdi tudo. Eu só não perdi a oportunidade de tentar de novo, de recomeçar. E por isso eu estou aqui, dizendo para você que há, com toda certeza, a oportunidade de você começar tudo de novo. Não pense em reconstruir, construa a partir de hoje. Fazem 14 anos que eu comecei a viver esse testemunho vivo. Comecei a brigar com essa questão. E eu entendi, eu vou deixar uma dica aqui, eu vou compartilhar uma dica com vocês muito importante. Depois de muito tempo correndo atrás, aprendendo e entendendo, eu descobri que aquele bloqueio, aquele problema, aquele vazio que o vício preenchia era uma falta de experiência e conexão com Deus. Eu não entendi o meu propósito. Eu não sabia por que a luta era tão grande. Eu tentei algumas vezes contra a minha vida, porque eu não me sentia importante. Eu não me sentia amado. A minha família sempre foi uma família muito esforçada. O meu lar, meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe é uma guerreira, meus irmãos. E nós vivíamos assim, aprendendo a cada dia
diante de grandes dificuldades, mas vivíamos em amor. E muitas vezes assim, lógico que muitas feridas, muitas mágoas, muitos momentos difíceis aconteceram, é lógico, é natural. Porque realmente só pode te ferir quem está perto de você. Então nós sempre estivemos perto uns dos outros. E eu digo assim, hoje mesmo que eu me encontro sozinho aqui em São Paulo, eu sinto muita falta, né, do dia a dia com eles, assim. É muito importante. E assim, eu tenho, né, todos os meus parentes aqui, próximos e tudo. Nós nos conectamos mais através do WhatsApp, mas é importante demais você ressignificar tudo aquilo que passou. Sabe, todos eles são preciosos. Todos eles que acompanharam a sua história. Não tem ninguém melhor do que a sua família, os seus parentes, para entender o tamanho do milagre na sua vida, na sua história. E com isso você entender o tamanho do seu propósito. Muitas vidas são alcançadas quando você entende que a sua dor, ela cura outras pessoas. Tem pessoas hoje que estão querendo tirar a sua vida porque não conseguem vencer o vício, porque elas não acreditam que isso pode ser real, que eles podem conseguir. Mas eu posso testificar para você, e toda a minha família pode testificar isso para você, todos os meus parentes e amigos que me conheciam podem testificar isso para você. Eu venci o vício. No nome de Jesus, eu venci o vício para toda uma vida. Ou seja, não é só vencer o vício, é entender o seu propósito. Porque hoje não é dia de desistir, hoje não é dia de parar, hoje é dia de continuar, hoje é dia de acreditar em você mesmo. Você é especial. A mensagem que queima dentro do seu coração, às vezes você nem você está acreditando em você no dia de hoje, mas só não desistir. Só não desistir, porque tem como sim vencer o vício. Tem como sim encontrar um caminho de vida, um caminho de libertação, um caminho de transformação. Tem como sim. Tem um jeito sim. Você precisa se amar um pouquinho mais. Esse vazio que você está sentindo é falta de Deus preencher. É falta de conversar. Você não precisa de igreja não, tá? Você não precisa de igreja. Você precisa ir aonde você está, começar a conversar com aquele que sempre esteve de ouvidos abertos e sempre esteve com as mãos estendidas para te ouvir e para poder enviar as bênçãos dele transformadoras na sua vida. Você é capaz de suportar, você é capaz de se libertar e caminhar de novo, voltar a viver, sair do caixão, sair do fundo do poço. Essa é a mensagem que queimou no meu coração agora? Sim, porque é a mensagem que vai queimar sempre. Você é capaz de romper tudo. Não importa o tamanho da sua dificuldade hoje. Não importa. Tem jeito. Tem solução. É só você não desistir. É só você se conectar com o Pai e começar a preencher esse vazio. É só você acreditar na existência de um Deus verdadeiro. E Ele começa a mudar a sua história no dia de hoje já. Paulo dizia a Timóteo assim. É muito interessante. Esteja pronto. Esteja pronto para fazer boas ações e ajudar pessoas. Ele fala assim, olha, continue firme nas verdades que você aprendeu e nas que você creu com seu coração, e você alcançará a salvação. Tem salvação para você hoje, meu irmão, minha irmã. Vocês têm salvação, não importa o tamanho da dificuldade que você está vivendo, tem solução para isso sim. Essa solução se chama Jesus Cristo, aquele que morreu por mim e por você, para você recomeçar. Você não precisa ser aprovado por nenhum homem. Para de se martirizar e esperar que um homem se movimente ao seu favor para você mudar a sua história, não. Entenda que Cristo morreu por você
e ele enviou um poder chamado Espírito Santo. Depois que ele foi aos céus, ele ressuscitou, ele morreu por você, ressuscitou e foi aos céus e enviou um intercessor, um ajudador, um conector que rompeu-se, né? No caso o véu do templo se rompeu de alto a baixo, ou seja, acabou a questão de um sacerdote, de um homem ter que intervir por você na sua vida. Você pode falar diretamente com o trono do Pai através do Espírito Santo. É só você aceitar essa verdade para você. É só você aceitar que Jesus é o seu Salvador e Ele vai te salvar é hoje. É agora, nesse momento, que essa mensagem está chegando até você. E esteja pronto para fazer boas ações e ajudar pessoas. Prega a mensagem da verdade, não importa o tempo. Não espera o tempo certo. Prega essa mensagem de transformação. Ah, mas eu acabei de começar a mudar. Então tá bom, você conheceu a chave, você virou a chave da sua vida. Está na hora de começar a falar para mais pessoas. E essa verdade vai se tornar cada dia mais viva em você. Pois chegará um tempo que todas as verdades serão distorcidas. E ninguém vai procurar mais, ninguém mais vai acreditar. Mas vou te dizer uma coisa, tenha certeza e plena paz a respeito da salvação, porque ela é real, e ela está chegando para você e para o seu lar neste momento, através dessa mensagem. Não foi por acaso que você assistiu essa live, ela vai ficar salva, vai ficar gravada. Tenha certeza, tenha plena paz no seu coração a respeito dessa salvação. E tome cuidado. Você não precisa ser aprovado por ninguém. Porque quando você começar a falar dessa mensagem, muitos combaterão. E assim Timóteo foi alertado por Paulo. Olha, cuidado, existem homens perigosos, malignos, malvados, violentos, que combaterão essa mensagem com violência. Mas todos esses homens receberão conforme as suas ações, porque há um Deus justo. E se você for injustiçado, tenha certeza que aquele receberá conforme a justiça de Deus a colheita da sua semente. Então não se preocupa com isso. Preocupa com a sua semente. Planta uma boa semente a partir de hoje. Uma semente de fé, de amor, de esperança. E aí Paulo, no final, ele dá um código aqui para encerrar essa live. Ele fala assim para Timóteo: Timóteo, vai de encontro a todos aqueles, manda mensagem, procura aqueles que pararam, que desistiram, aqueles nossos amigos que pararam, procura aqueles que desistiram, aqueles que estão distantes, e envia, chama Marcos, eu preciso deles aqui o quanto antes. Todos aqueles que puderem vir serão muito importantes para dar continuidade, porque eu vou embora. Já estou certo. Eu combati o bom combate, eu já estou acabando a minha carreira, eu estou guardando a fé e agora estou compartilhando mais dessa fé com você. Chama todo mundo, porque eles precisam dar continuidade nessa mensagem. Então assim, havia uma vontade muito forte, muito grande dentro de Paulo, ainda queimando. Até o finalzinho da vida dele, ele não desistiu. Ele falou: agora chama todo mundo. Olha que código interessante. Ele rompeu. Ele estava ensinando alguém, falando para ele ensinar, lembrando ele que ele precisa conservar vivo o dom de Deus, que ele precisa continuar conectando com o Espírito, que ele precisa continuar lutando, e que as lutas e perseguições não iriam acabar, mas que eles teriam que continuar, não poderiam ser dominados pelo sistema e parar. Ou seja, eles precisavam continuar. Então ele fala assim: olha, chama todos aqueles que estão distantes. Chama todos aqueles que estão distantes, porque essa mensagem ela vai continuar através deles. Chama eles logo. Eu preciso vê-los antes de eu ir embora, porque eu preciso dizer para eles que a missão está com eles agora. Então chama todos aqueles que estão distantes. Então, meu amigo, minha amiga, está distante. Está distante. O Senhor está te chamando hoje. Está distante desses caminhos. Por algum momento na sua vida você se decepcionou, você se entristeceu, você parou no meio do caminho. Você está distante.
Mas o seu amigo que está fazendo aquela missão, aquele que não parou, ou aquele que Deus levantou para continuar, está te dizendo agora, através do Espírito de Deus, chegou a hora. Chegou a hora de continuar. Você não pode continuar prostrado. Você não pode desistir da mensagem. Você não pode desistir do seu chamado, do seu propósito. Você não pode abandonar a essência do que você foi criado. Você foi criado para isso. Então, você está distante, o Senhor está te chamando nesta noite, através dessa mensagem de 2 Timóteo. Ou seja, então nós passamos de 1 Timóteo e 2 Timóteo para te dizer, para te lembrar, no dia de hoje, que vidas estão sedentas, esperando você voltar, abrir a sua boca. O seu lar vai ser restaurado, o seu relacionamento vai ser restaurado, a sua família vai ser restaurada, a vida dos seus filhos serão restaurados, dos seus irmãos serão restaurados, a vida das pessoas ao seu redor, no seu trabalho, serão restauradas, a vida de cada irmão que Deus te trouxe, conhecidos como amigos mais próximos do que irmãos, cada um que Deus preparou para caminhar do seu lado, eles estão precisando de você. Então, se você estava distante até o dia de hoje, volta logo, porque o Senhor anseia em te usar para poder continuar uma história linda e maravilhosa através de você, a sua linda história que você vai escrever. E como essa mensagem queimou no meu coração, e eu disse a um amigo muito próximo, mais chegado que irmão, falei, a partir de hoje, esquece essa parada de virar a página do livro, joga o livro fora e pega um novo e começa a escrever a sua história. Tamo junto, até depois do fim.